pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Vibratoncast, o nosso podcast que fala sobre educação musical e instrumentos aí que fazem diferença no aprendizado, né? Hoje, então, a gente tem um convidado muito especial aqui com a gente, o Paulo que é trompetista, maestro, educador musical e criador do método Brasileirinho. É o método de musicalização. Então, a gente vai explorar aí um pouquinho e conversar um pouquinho sobre a trajetória dele com os ritmos brasileiros e como que ele está usando aí para ajudar na formação musical das crianças, tá? E fiquem por aí, porque o episódio tá muito bacana, tá bom? Então, Paulo, seja muito bem-vindo aí ao nosso Vibratoncast. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado, o prazer é todo meu estar aqui, uma grande alegria mesmo estar aqui hoje. Bom, eu sou o Paulo Miguel, casado com a Ana Lúcia, pai do Vinícius, e tenho 40 anos, sou de Mairiporã, São Paulo, nascido, criado e até hoje lá, residindo lá, e estou aí nesse caminho musical, trilhando, aprendendo e passando um pouco daquilo que eu aprendi e tenho aprendido sobre música brasileira para as crianças lá da minha cidade. Muito bacana, né? Só para não esquecer, então, pessoal, se inscreve aí no nosso canal, né? Quem tá aqui no nosso YouTube, para sempre receber aí os conteúdos, né? As novidades estão sendo disponibilizadas. Você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. Nos acompanhe no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Lembrando que nós estamos com o TikTok também. Então, Facebook, Instagram e TikTok, @VibratonOficial. O nosso site, que é o vibraton.com.br. No nosso site você pode escrever com o seu e-mail para receber as nossas novidades em primeira mão. Temos aí o nosso e-mail, contato@vibraton.com.br, e no nosso WhatsApp, que é o mesmo que o nosso telefone fixo, 1935223880. Estamos aí abertos a receber feedbacks, a poder ajudar vocês aí por qual caminho for, tá bom? Paulo, então vamos começar aí desde o comecinho, né? Como que foi, assim, o seu primeiro contato com a música? Você vem já da música? Conta pra gente. Você já vem de dentro da música ou conheceu a música aí no caminho? Como que foi? Vamos lá. Voltemos a 1995. Então, eu, menino lá em Mairiporã, o meu pai, ele tem uma formação na indústria de instrumentos musicais. O meu pai trabalhou na fábrica da Averil durante 30 anos. Bacana. E no ano de 91, ele montou uma empresa chamada Servitec Instrumentos Musicais. E aí, ele reforma instrumentos musicais de sopro. E eu, com 10, 11 anos, fui escolhido, né? Fui chamado a ele para testar os instrumentos que ele consertava. E como é que eu ia testar os instrumentos se eu não sabia tocar? Sim. Então, foi o meu início. Comecei na fanfarra municipal de Mairiporã e Emília. Fui lá, era corneta de um pista e gatilho, meu pai me deu um trompete, comecei a aprender a tocar o instrumento ali. Tocava na fanfarra, trabalhava com meu pai e aprendi ali. Dali surgiu a paixão em estudar música. Tá. Aí eu virei um trompetista estudante e estudante afinco mesmo, e continuei estudando, fui estudar na Escola Municipal de Música após estudar 2 anos com um maestro lá, que era o Inácio, que é o maestro até hoje lá da banda Tia Emília, na cidade. Então, eu fui, a partir dali, estudei na Escola Municipal de Música com o professor Edgar Batista, trompetista, e de lá, no ano de 2001, eu prestei vestibular na Unicamp e fiz música na Unicamp. Bacana. Dos anos de 2002 a 2005, bacharelado em trompete. Tá. Aí, saindo da Unicamp, eu voltei a Mairiporã, voltei à cidade e continuei fazendo todo tipo de trabalho musical possível. Tive banda de pop rock, tive sexteto de metais, aulas, gravações, casamento. Eu tenho um grupo de casamento até hoje, também toco em casamento. Então, ali no ofício de trompetista, já fiz de tudo um pouco. Tá. E no ofício de professor também já ensinei desde os instrumentos de bocal, da família de metais, trompete, trombone, e também instrumentos da família de palheta. E isso deve-se ao fato de que quando
eu iniciei trabalhando com meu pai, a manutenção dos instrumentos eram feitas para instrumentos de bocais e palhetas. Então também eu tive que aprender a tocar meio que na marra, vamos dizer assim, os saxofones, clarinetas, flautas, transversais, para quando houvesse manutenção, alguém pudesse testar para que mostrasse ao cliente que estava tudo ok. Tá. Então, assim, nesse meio musical eu fiz bastante coisa assim. Aí já toquei de tudo. Toquei em orquestra, uma fase da vida. Toquei em música popular, outra fase da vida. Uma fase um pouco mais recente agora, próximo da pandemia, um pouco antes. Mergulhei no mundo do choro, tocando chorinho, trompete. Enfim, mais ou menos esse caminho que eu segui até chegar em 2022, quando fui chamado lá em Mariporã, na prefeitura, de um concurso, e assumi o cargo de maestro. Bacana. E aí, a partir daí, começa a surgir o Brasileirinho, mas daqui a pouco a gente conta dele. Tá. Aí, então, vem essa fase do maestro e chega o Brasileirinho, né? Sim. Tá, a gente já vai falar um pouco mais aí dele. Mas a gente tá notando aí que o Brasileirinho, ele tem ganhado um espaço incrível dentro da educação musical, né? Então, aí vamos lá contar como que foi essa evolução aí do método, desde que você teve a ideia até essa implementação dentro das escolas. Bom, o Brasileirinho foi assim. Quando eu cheguei naquele novo cargo, com aquela nova situação, na cidade de Mariporã já tinha uma Secretaria de Cultura. E conversando com o secretário de Cultura, o Ricardo, meu amigo lá de Mariporã, eu falei para ele, olha, eu quero trabalhar com as crianças. Eu sempre tive esse sonho de trabalhar na base, porque eu vivi isso. Uhum. Lá na década de 90, quando eu era menino, com 11 anos, eu tive isso. Tinha a banda Tia Emília, eu fui lá e aprendi. Com 11 anos eu tava lá tocando instrumento e aprendendo música. Sim. Talvez um tanto tardio em relação ao que eu faço hoje. Hoje o Brasileirinho é oferecido a partir de 6 anos já. Bacana. Primeiro ano do ensino fundamental. Sim. Talvez um pouco tardio, mas eu estava lá. E aí eu falei, eu quero trabalhar na base. Aí conversando, a gente chegou a uma ideia que eu tinha de trabalhar. Ele falou assim, por que você não trabalha com pífanos? Aí acendeu uma luz na minha cabeça. Trabalhar com pífanos? Eu conhecia já pífanos, né? Tá. Mas daquela forma superficial, digamos. Eu falei, ok, vou te trazer o projeto já codificado para isso, modificado desse sentido. Eu já tinha pré-escrito o projeto, já tinha um nome Brasileirinho, mas eu não sabia exatamente o que usar, quais instrumentos usar. Uhum. Porque uma coisa importante, quando a gente vai montar um projeto, é saber aonde você está, para onde você vai e como você vai fazer. Sim. E saber que isso tem um custo. Uhum. Se eu montasse um projeto e que eu precisasse de instrumentos de sopro, eu sabia, pela experiência de ter trabalhado com instrumentos musicais a vida toda, eu sabia que o custo era altíssimo. Uhum. Para montar um kit com 20 músicos de instrumento de sopro, era muito mais caro que montar com instrumentos mais baratos. Sim. Não que seja absurdamente barato, mas ele é muito... Um pífano, por exemplo, é muito mais barato que um trompete. Sim. Que um trombone, que uma clarineta. Muito mais barato. Uhum. E aí, ok, fui lá e nesse momento eu mergulhei na internet e encontrei a referência maior do meu trabalho. Orquestra de Pífanos de Caruaru. Ah, bacana. Orquestra de Pífanos de Caruaru aparece, inclusive, né? Uhum. A camiseta aqui, né? Em homenagem a Caruaru. Sim. Que depois eu conto essa história pra vocês. Tá bom. Ok. Eu mergulhei e assisti tudo, simplesmente tudo o que eu encontrei na internet sobre orquestra e todos os vídeos da Orquestra de Pífanos de Caruaru. Bacana. Maestro Mozart Vieira. Aí eu fui no Instagram e achei o Mozart Vieira. Mandei uma mensagem para Mozart Vieira. Mozart, sou eu, maestro aqui de Mariporã, Paulo Miguel. Quero trabalhar com pífanos. Você pode me ajudar? Ele prontamente me respondeu. Passou o WhatsApp dele. Chamei ele no WhatsApp, comecei a conversar. Liguei pra ele, fiquei 1h30 falando com ele. Bacana. Ele me ensinou. Paulo, você tem que... Pífanos é o seguinte, você tem que ouvir esse mestre, tem que ouvir esse mestre, esse mestre, tem que ouvir essa música, você tem que fazer isso. Os pífanos são em dó, são em sol, quem faz é esse, não sei o que, não sei o que. Ele me deu o caminho das pedras. O caminho. A partir daquele momento, eu comecei a pisar em cima das pedras e afundar elas porque ficar macio, né? Porque ficar bom pra andar. E comecei a trabalhar. Ok. Primeiro passo foi
eu migrei de pasta dentro da Prefeitura de Mariporã, da Cultura para a Educação, porque o meu projeto era para as escolas, eu fui para a pasta da Educação. Sim. Naquele momento, eles me falaram, bom, você vai trabalhar em tal escola e tal escola. Eu falei, ok, eu vou lá apresentar e convidar as crianças para fazer parte do Brasileirinho. Sim. Como eu fiz? Peguei um aplicativo que se chama eBatuque. eBatuque. É um banco de dados de ritmos brasileiros. Tá. Selecionei lá, peguei uma caixinha de som com Bluetooth, coloquei um baião e dentro de uma das escolas tinha alguns instrumentos lá antigos de outros projetos. Sim. Tinha a gogô, reco-reco, tinha um chocalho, tinha uma clave de rumba, um triângulo. Falei, ótimo, ótimo. Peguei lá, coloquei um ritmo de baião em cada sala. Falei, olá, eu sou o maestro Paulo Miguel, vim aqui para ensinar música para vocês. Mas primeiro eu vou apresentar alguns instrumentos. Tá. Vamos lá. Aí colocava o ritmo e saía tocando na sala os instrumentos. Por último, eu pegava o pífano e tocava o asa branca. Tá. Nossa, passei em todas as salas das escolas e falei, bom, o negócio é o seguinte, quem quiser fazer aula comigo, amanhã o pai ou a mãe tem que vir na secretaria da escola pegar a ficha de inscrição. No dia seguinte, uma das escolas teve mais de 80 inscritos. Ai, que bacana. Imediatamente. Então eu trabalho em 2 unidades lá, 2 unidades escolares. E aí, ok, fizemos as inscrições. Peguei a lista de crianças que cabiam lá na sala na época. E na semana seguinte iniciou o seu trabalho. Com o quê? Nada. O que eu tinha? Eu tinha os instrumentos lá do kit que tinha ficado lá. Eu não tinha nada. Ok. Ótimo, vamos trabalhar. Aí eu cheguei na sala, comecei a trabalhar com as crianças. Os elementos fundamentais da música. Sim. Da percepção. De mais forte, mais fraco, mais rápido, mais lento, mais intenso, menos intenso. O ritmo. E aí, um pouco de percussão corporal. E aí eu falei, o próximo passo é montar um chocalho. O primeiro instrumento do Brasileirinho foi um chocalho de Yakult. Tá. Yakult. Aí depois ele cresceu para um chocalho daqueles maiorzinhos e continuou durante o ano de 2022 todinho. Tá. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, que é o final do ano, um chocalho. Então eu pegava músicas e apresentava de alguma forma diferente os ritmos e fazia eles entenderem tudo aquilo e tocava com chocalho. Tá. Tocando notas de um tempo, notas semínimas, colcheias, semicolcheias, e acentuando, fazendo efeitos. Essas crianças, elas não tinham contato com música dentro da escola ou já tinha algum outro projeto? Não tinha contato com música. Tá, bacana. E um fator importante da ideia principal do projeto. A aula do Brasileirinho e a aula da música, ela é oferecida a contraturno. Não era dentro da grade. Não está dentro da grade curricular. A criança... a minha aula, eu trabalho na hora da fome, na hora do almoço. Nossa! Na hora da fome. De meio-dia, geralmente de meio-dia até 1h. Tá. Então as crianças do período da manhã ali, do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, entram lá 7 e pouquinho, saem 11h45. Quando eles saem, a escola oferece um lanche a eles, uma fruta, uma bolacha, e vão pra minha aula. Tá. Aí fica de meio-dia até 1 e pouquinho ali comigo. Acaba 1h10 minha aula. Sim. E aí os pais vêm buscar. Então era um plus, era algo a mais. Entendi, tá. Então quem estava na minha aula e quem permanece, eu tenho alunos que começaram lá em agosto de 2022. Sim. Estão até hoje. Ah, bacana. Tenho lá e tem alguns que vão terminar só ano que vem. Tá. Porque quando entraram, tava numa série que vai dar para completar até o 5º ano comigo. Ah, legal. Então os alunos vinham, ficavam lá comigo e a gente aprendia a parte de música. Enfim. Terminei o primeiro ano lá, 2022, com chocalhos. E no começo de 2023 foi quando deu certo a prefeitura, no final de 2022, adquiriu os kits de instrumentos e chegaram para mim. E aí, o que tem nesse kit de instrumento em cada escola que eu trabalho? Nas melodias, eu tenho os pífanos, como carro-chefe, e eu precisava ter algum instrumento muito fácil de ensinar, digamos assim, não é que instintivamente a criança conseguisse tocar. Sim. Imediatamente eu pensei na linha Orff, linha de teclas. Falei, ótimo, 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 ótimo. Daí eu falei, bom, será que se eu pedir os sopranos, os contraltos e o baixo eles compram? Eu falei, eu tenho que tentar. Sim. Aí eu coloquei lá 2 xilofones sopranos com a parte de sustenidos completo. Coloquei 2 xilofones contraltos e o xilofone baixo. Aí não coloquei... Sim. Porque isso era abusar demais, né?
Mas enfim, eu consegui que deu certo, compraram. Então eu Sim. tinha ali uma série de xilofones de agudo, intermediários ali, também graves, mas intermediários. E os graves, Sim. porque pensa, uma banda só com pífanos vai ficar muito agudo. Aham. Pra quem vai ouvir, seria chato. Eu não gostaria. Mas aí, compraram. E além desses instrumentos da linha dos xilofones ali, eu tenho os metalofones. Tá. Então eu tenho em cada escola 5 xilofones, 5 metalofones e 10 pífanos. Tá. Isso na base. Isso é a parte melódica. Aí vem a parte rítmica, que é o que deixa rico a ideia do trabalhar a música brasileira. Sim. Então, na parte rítmica, eu tenho alfaias, surdos, caixas, aí vem as miudezas. Cachixi, agogô, reco-reco, com um bloco Reco-reco. sonoro que é da linha aqui. Triângulo, clave de rumba, pau de chuva, e mais miudezas. Sim. Pandeiro meia-lua, todas as miudezas. Tá. Onde eu consigo trabalhar a parte musical com eles, com todos esses instrumentos, consigo atender bastante. Uma das escolas eu tenho hoje 50 alunos, que é o que eu consigo atender, até 54. E na outra, eu tenho 60, dividido em 2 turmas de 30. Tá. E aí foi isso. Quando chegaram os instrumentos, foi aquela alegria. Porque saímos ali do chocalho de plástico, feito Sim. artesanalmente, né? E migramos exatamente para instrumentos fantásticos. Que bom. Encheram os olhos das crianças, assim. Sim. Encheram os olhos das crianças. Então, no começo, nessa fase, foi uma parte de experimentação. Tá. As minhas crianças já estavam iniciadas em conceitos musicais, Sim. já sabiam dinâmica, mais forte, mais fraco, já sabiam ritmo, andamento, mais rápido, mais lento, Tá. já sabiam pausas, já sabiam ataque. E aí começa a vir os instrumentos. Então, durante um mês inteiro, eu praticamente fui fazendo um rodízio dos alunos. Então, eu organizava. Na primeira semana, tais alunos tocavam lá as teclas. E eu Sim. observava ali. E eu criei ali um arranjo de uma música que era simples. Depois vou tocá-la aqui para vocês ouvirem, porque meus alunos gostam dessa música. É uma música dos povos originários, um caboclinho. Então, a primeira música que eu escrevi pro Brasileirinho foi um caboclinho. Tá. E aí, eles tocavam e outros tocavam outros instrumentos. Eu ia observando. Durante um mês eu fiz isso. Porque, imagina, entrar numa sala de aula onde tem alunos de 6, 7, 8, 9 e 10. 6 a 10, E fazer todo mundo tocar junto e organizado. E ainda... Que nunca tinham tido contato ainda com o instrumento, teoricamente, né? Nunca tinham pego um instrumento na mão. Sim. Aí aqueles alunos que pegavam o pífano pela primeira vez, aí botava a boca no instrumento e não saía nada. Nossa, professor, não sai nada. Tá cheio de furo aqui, não sai nada. Eu falei, calma. Tem que ter calma. Então, o começo realmente foi desafiador. Mais desafiador do que qualquer outra coisa, porque primeiro fazer a criança conseguir tocar. E, obviamente, os instrumentos de tecla da linha Orff, esses foram os mais fáceis. Sim. Porque você pega ali, você pega a baqueta, A baqueta. você não tá tocando, você já sai tocando, né? Uhum. Os outros também eram, e aí os pífanos também foi desafiador. Mas o processo inicial do Brasileirinho, nos primeiros meses, foi esse. Legal. Até ali foi isso daí. Uhum. E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar repertório. Tá. Comecei a trabalhar a partir de... Porque o que acontece? Quando uma criança tem contato com a música, num primeiro momento, toda criança é assim. É aquela euforia Sim. do diferente. De ter algo diferente. Num segundo instante, aí eles conhecem o maestro Paulo Bravo, né? Imagina. E tem que dar uma... Eles falam que eu sou bravo, mas eu não sou. Sou bonzinho. Tem que ter disciplina demais. Então, eles começam a se encaixar num modelo de ter uma postura melhor. Sim. A atenção da criança melhora. A capacidade de raciocínio melhora. Sim. A percepção da criança melhora. A sensibilidade da criança melhora. O respeito para quem está do lado melhora. Então, os fatores que a música, não só a música, mas as artes de forma geral, Sim. podem trazer para as crianças nessa idade, se eu ficar listando aqui, é infinito. São grandes, né? É infinito, é muita coisa, é muita coisa.
E o mais impressionante, para cada criança de cada idade, em cada fase diferente dentro da escola e da sala de aula, do convívio natural dela, a ação da aula de música, da aula do Brasileirinho, foi de forma diferente. Sim. Porém, num resultado final, sempre positivo. Porque ao final, por exemplo, de 2023, eu conversando com as professoras e professores que estavam na sala de aula, eu pedi a eles, olha, me faça um favor. Se algum aluno meu, que você conviveu ele o ano inteiro, teve algum tipo de melhora, por favor, bota no Sim. papel isso para mim. Então eu tenho muito relatório lá de alunos com déficit de atenção, por exemplo, Tá. que melhoraram demais. Estão comigo até hoje. Conseguem chegar na sala de aula, na sala de música, na sala do Brasileirinho. Se concentram quando tem que concentrar. Tocam certinho quando tem que tocar. E isso reflete lá na casa deles. Sim. Não só na aula de música, né? Ele leva lá pra outra, né? Pra sala normal, né? Para as professoras. E vai acabar refletindo em casa também, né? Isso que é muito importante, bacana aí de utilizar a música, né? Sim. Então, aí vamos da parte, assim, conceitual do Brasileirinho. Tem um... Eu preciso ler isso aqui, que é em alemão, esse termo. E eu quero falar mais ou menos certo, para não falar errado. Porque eu me inspiro nesse termo. Gesamtkunst... Gesamtkunst... não? Gesamtkunstwerk. Acho que é isso. Que é um termo que o Wagner usava quando ele falava de obra de arte total. Que o Wagner foi um grande compositor de ópera, só que ele falava que na época dele acontecia que os compositores, então, daquele período, se preocupavam demais com a música e esqueciam do restante, da parte cenográfica, da parte cênica, da construção de tudo aquilo ali, da dramaticidade daquilo ali visualmente. E no Brasileirinho, eu tento aplicar uma coisa muito semelhante a isso. Porque, por exemplo, quando eu comecei a ensinar a eles sobre a música dos povos originários, que é o caboclinho, que é o ritmo lá, que é esse ritmo marcante e rápido, tocados com um pífano especial, que é um do caboclinho mesmo, que ele é no formato em pé, assim, que não é de lado. Tá. Eu trouxe a eles todos os elementos que continham essa música. Por exemplo, eu fui mostrar a eles a história do caboclinho Sete Flechas lá de Goiânia, de Pernambuco, do mestre Paulinho. E como que eu consegui isso? A internet. Sim. A internet, ela é muito positiva quando precisa. Também pode ser negativa. Só que eu busco, e eu fui lá, achei o caboclinho. Achei eles lá. Achei o mestre Paulinho e a pessoa que atendia por ele, porque ele não usa. E eu falei, o caboclinho, ele usa um instrumento muito característico, a preaca. A preaca é um arco e flecha de madeira. Então, você segura ali, imagina um arco e flecha de madeira, você puxa a flecha e ela, pá, ela bate no arco. Então, o caboclinho, o arco e flecha, ele marca pam-padam, 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 pam-padam. Aí tem um toque que é simples, o toque que é duplo e o toque é triplo, depende do que está sendo tocado. E eu fui buscar lá essa preaca com eles, consegui trazer a preaca. Ai, que bacana. Mostrei os vídeos do que é aquilo, mostrei da onde que vem a origem daquilo, ensinei a música, fiz entenderem aquilo. Eu tenho as preacas, eu utilizo. E aí eu escrevi esse caboclinho, que se chama Caboclinho da Serra, composição minha, dentro da possibilidade que eu tinha na época com os meus alunos, para trabalhar isso. E no momento que chegou a apresentação visual dentro da escola, um evento que teve na escola, eu confeccionei com eles comprei lá um penacho lá, coloquei o negócio aqui e tal, pra simbolizar também aqueles cocares, não tinha os cocares? Mas, então, visualmente falando, quem assiste, a minha preocupação com o Brasileirinho não é só ensinar música, esse é a última coisa. É engraçado falar isso. É engraçado, né? O cara desenvolveu um método de musicalização. Né? Ele desenvolveu. Mas é que o ponto principal é a musicalização, mas a última coisa é a musicalização. Os meus alunos, um dia, quando o Brasileirinho iniciou, logo a imprensa oficial lá da cidade foi cobrir um dia e conversar comigo. E me perguntaram e eu respondi assim pra eles. O objetivo final aqui não é nunca formar músico profissional. Jamais. Jamais. É apresentar a música para as crianças
fazê-la mergulhar nesse universo musical e especialmente cultural do nosso país. Entender da onde eles são, o que existe nesse país, o que eles fazem, o que acontece aqui. Então, por exemplo, a música é o meio que liga tudo isso. Exatamente. É o meio que liga tudo isso. Porque para chegar na música do Caboclinho, passou por um monte de coisa antes. E aí eu mostro a eles. Da mesma forma, quando eu apresentei Baião, fizemos visita a Exu, a cidade do Luiz Gonzaga, mostrei o sertão para eles, mostrei cangaceiro, mostrei por que ele usava aquele chapéu, mostrei história e fui mergulhar nisso para mostrar para eles. Sim. Então, assim, um caminho que eu tento seguir é esse. A cada momento eu vou apresentando a eles ritmos essenciais da nossa música. Sim. De forma um pouco lúdica também, Sim. e mas muito eficiente, que eles entendem. E aí, também não dispenso, apesar de não serem leitores 100% eficazes, apresento a partitura, acompanhar a partitura. Eles sabem a disposição das notas, meus alunos sabem a disposição das notas, sabem, se eles olharem lá, eles vão saber identificar. Vão saber identificar todos os ritmos? Não vão. Como eu disse, não estou ali para formar um músico profissional. Sim. Eu estou para que ele consiga olhar uma partitura, decifrar que ela tem uma introdução, tem uma letra A, tem um ritornelo que volta na letra A, repete e vai para casa 2, e vai para a letra B, toca 2 vezes, volta na introdução e vai para o coda e acaba. Eles decodificam extremamente bem essa partitura e sabem ler as notas musicais. Sim. Alguns que são mais aprimorados, mais facilidades, já estão lendo super bem partitura. Mas todos os meus alunos têm acesso na partitura. Porque um dia, se eles resolverem continuar, e aqueles que já estão tentando buscar aulas fora, já estão desenvolvendo isso. Então, porque você pensa, como é que eu trabalho? E olha só que coisa interessante. Eu desafio trabalhar por 1 hora, 2 vezes por semana com a criança. 2 vezes. Fazer ela tocar bem, fazer ela entender um pouco de música, fazer ela ler partitura. É desafiador demais. Sim. Mas, impressionantemente, eu consigo atender eles tocando muito bem, tendo uma sensibilidade muito boa, aprender muita coisa e ler um pouco de partitura. Leio, consegue. Quando eu coloco lá, eu falo, nós vamos tocar no compasso 5, olha aí o compasso 5. Imediatamente. Galera da melodia já bota o dedo no compasso. Aqui, professor? Consegue identificar que nota é essa? Às vezes eu pergunto. Aí demora uma... Tem uns que já é de bate... essa aqui é o Fá. É isso mesmo, começa no Fá. Vamos cantar? Aí eu canto muitas vezes os trechos que eu vou tocar, para que eles consigam assimilar aquilo e depois começar a tentar reproduzir no instrumento. Basicamente é um processo simples de fazer a coisa, dá um trabalho no início, mas depois a coisa flui um pouquinho melhor. E então aí você pega do primeiro ao quinto, né? E aí a criança, ela vai se ela entrou no primeiro, ela vai seguindo todo ano. Ela pode seguir até o 5º ano, se ela não sair. E aí, é engraçado que as crianças que conseguem a vaga só quando já estão no 5º ano, elas falam assim, professor, mas vou ficar só aqui, mas esse ano eu vou repetir. Eu falo, não repete não, vai. Por favor. Vai. E os que são mais antigos, eu brinco com eles. Falo, não, vai embora, não quero mais você aqui não, você já ficou muito tempo, passa a vaga. Eles dão risada. Mas é assim, porque eles sabem que vai bater o 5º ano ali, vai chegar em novembro, final de novembro, dezembro, eles vão embora para a escola do estado, né? 6º ano, escola do estado, Fundamental 2. E não tem mais o acesso. Porque como é um programa, uma aula oferecida dentro da escola, da escola municipal, da linha da rede municipal, ele vai para a escola do estado, daí então ele não vai ter mais isso. Tem. E uma coisa que eu queria falar. Além, pensando na obra de arte total, né, me referenciando lá a Wagner, eu sou um amante da leitura. Gosto muito de ler. Eu leio muito. Isso acho que tá na minha vida. Meu filho, de 10 anos, que também se influenciou por isso, também lê muito. E aí, para contextualizar, além de tudo, eu busco livros que tratem da música brasileira, por exemplo. E aí eu trouxe 2 livros aqui. Vou mostrar aqui esse aqui, ó. Esse daqui, pessoal, é o livro que se chama As Viagens de Zequinha no Terreno dos Chorões.
É o livro da Márcia Maria Silva Feitosa. Vou pôr mais um pouquinho aqui e deixar aqui. Ó, vou falando. Então é o seguinte. O livro da Márcia, o que é? O Zequinha, basicamente, esse é o primeiro volume e vai ter o segundo volume que eu vou mostrar já. Tá. E o Zequinha é o seguinte. É um menino que tá em 2022, tem a turminha dele da rua e de repente ele viaja no tempo. Tá. E onde que ele vai cair? 1909. Tá. E vai conhecer quem? Pixinguinha. Aí ele conhece Pixinguinha, um menino que está lá, e começa a passear lá pelo Rio de Janeiro lá. Tá. E aí ele vai conhecer Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, vai começar a conhecer os personagens do Chorinho, que Tá. foi o nosso primeiro ritmo. Então, eu tive a felicidade de conhecer esse material. Vou mostrar esse que é o segundo, e aí eu conto um pouco mais. O segundo é esse. Nós acabamos de ler esse livro agora. Tá. Recente, na semana passada. E esse aqui são as viagens de Zequinha com um galo muito arretado. Aí o Zequinha viaja para 1924, para Recife, Tá. e vai conhecer o frevo. Olha que bacana. Ele encontra quem lá? Luiz Gonzaga, menino. Tá. E aí ele fica andando com o Luiz Gonzaga atrás do galinho que foge e vai conhecer o frevo, vai conhecer Capiba, Levino Ferreira, personagens importantíssimos do nosso Nelson Ferreira, do nosso frevo, do começo da construção do frevo. Então, no primeiro livro, ele conhece os personagens do choro. Tá. Quando ele volta no tempo, ele apresenta para a turminha dele. E aí, como eu trabalho isso na sala de aula, antes dos meus ensaios, eu tive a felicidade de que a prefeitura comprasse unidades desses livros para mim. Bacana. Compraram para as 2 escolas, 30 unidades para cada uma. E aí, a cada aula, eu ia lá no começo da aula e colhia um capítulo. Tá. Então, eu li um capítulo na primeira vez. No segundo capítulo, eu já falava assim, quem quer ler? Aí os alunos começam a querer ler. Sim. Tem aluno que lê bem? Tem. Tem aluno que lê mal? Tem. Tem aluno que lê mais ou menos? Tem. Quantos alunos querem ler? Todos. Independente de como o aluno lia, era um incentivo para ele ir lá na frente da sala ler. E aí o que ele está fazendo? Ele está conhecendo a história da música brasileira de uma forma diferenciada, lúdica, divertida, e está melhorando a leitura. Sim. E por quê? Aquele que não lê bem, o que ele faz? Na casa dele, quando o aluno lia mal, assim, alguma coisa, enroscava e tal, é normal. Nas primeiro e segundo anos, eles dão uma enroscada mesmo, normal. Uhum. Eu chegava nele no final da aula e falava assim, tenta treinar assim, 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 fala com sua mãe e tal. Vai treinando, você vai conseguir. Não precisa ter vergonha, é isso mesmo, tal. Os outros alunos ajudam o aluno. Quando ele começa a ler uma palavra e não termina, os alunos ajudavam. Sim. E aí, eles começaram a amar isso aqui. Amar. E aí, veja só. As conexões que a internet nos traz. Eu entrei em contato com a Márcia. Falei, Márcia, porque assim, o primeiro livro que eu comprei direto dela. E aí, ela me mandou... Cadê? Vamos mostrar aqui, ó, de novo. Me mandou o Zequinha, ó. Ai, que bonitinho. Ela me mandou. Ela que fez uma dedicatória ao meu filho, que eu comprei pro meu filho o livro, né? E mandou um Zequinha, esse aqui. E aí, esse Zequinha aqui tem uma história interessante, agora no segundo livro. Isso é usar um pouco da imaginação e fazer com que as crianças viajem nisso. Sim. No segundo livro agora, no primeiro livro, vamos lá. Primeiro livro, lemos o livro todinho. Sim. No final do livro, fizemos uma chamada de vídeo. Ai, bacana. E os alunos puderam conversar com ela. Aí fizeram perguntas, conversaram, ela deu spoiler, foi o máximo. E isso foi em 2023. Aí agora, esse ano, a prefeitura comprou o segundo livro, que é o do frevo. Nós já fizemos essa leitura e no final do livro, mesma coisa. Fizemos a chamada de vídeo, conversamos com ela. Então, é pensando nesse tipo de coisa que o brasileirinho está fundamentado. Uhum. A criança entra lá como, é a aula de música. E é engraçado. Eu sou chamado na escola pelos alunos das outras salas. Todo mundo vem conversar comigo. O professor da aula de música. Eu sou o professor da aula de música. Eu mesmo. O tal do maestro. E aí eles vêm pensando que é só a música. E quando eles entram lá, eles começam a ver que é um pouco diferente. Sim. Mas a música é o que liga tudo. Sim. E aí, só pra finalizar da Zequinha, o que eu fiz dessa vez? Eu falei, olha, esse daqui é o Zequinha, vocês lembram dele? Os alunos mais antigos lembravam. Eu falei, então, agora ele tem um superpoder. Não é viajar no tempo, como eu também queria se ele me fizesse viajar no tempo pra voltar lá, mas não dá. Ele tem o poder da super leitura. Então, quem segura ele na hora que vai ler, ele lê super bem. Tá. E aí os alunos, quando iam ler, quando eu sempre começava a ler o capítulo e eles continuavam.
Aí eu dava o Zequinha na mão e o Luna ficava segurando o Zequinha e lendo. Tá. E isso fazia com que todos quisessem pegar o Zequinha Sim. pra ler. Uhum. Então, nesse tipo de coisa que a gente vê a diferença que faz ter a música na vida da criança. Sim. E aí eu vou levar um pouco pro meu lado do meu amor pela música brasileira. Sim. Do meu amor pela música brasileira. A gente tem que ter memória. Infelizmente, nós somos um país sem memória. Sim. Não é só na música, é em tudo. Em tudo. Uhum. Nós somos um país sem memória. Você pergunta das memórias mais importantes historicamente desse país, a maioria das pessoas não sabe. Sim. Não é interessada por isso. Eu sou péssima em história. Mas Gostaria isso, não, muito mas isso de não é saber, você. mas eu sou bem ruim. Não é você. Isso é Brasil. Uhum. O Brasil é um país que não preserva suas memórias. Entendi. Sim. Os grandes nomes da história brasileira que viveram em casarões, hoje em dia esses casarões estão tudo destruídos. Sim. Viraram loja de celular. Sim. Com todo respeito, estou dando um exemplo, né? O casarão foi derrubado e hoje virou um prédio e acabou. História acabou, morreu. Sim. Não se preserva. Então, por que eu valorizo demais a música brasileira? Porque é um país continental igual o Brasil, que tem uma riqueza cultural na região sul. Sim. Aqui na região sudeste temos a nossa riqueza, região centro-oeste, nordeste, norte. Né? Se a gente for ficar falando, né? Temos boi bumbá, temos cavalo marinho, temos banda de pífano, temos banda de pífanos no interior de Minas. Tá. Temos as tradições aqui do nosso estado. Samba de coco. Se eu for ficar falando aqui, aí a criança que mora aqui no estado de São Paulo, sabe o que ela ouve? Funk. Funk. E eu não sei aqui, eu tenho medo de falar isso, mas eu sou um cara que fala mesmo. Sertanejo ruim. Aqui tem sertanejo ruim? Tem, Sim. né? É isso que ela ouve. É. Porque o pai dela e a mãe dela ouvem isso. Sim. Ela nunca vai saber quem foi Luiz Gonzaga, nunca vai saber quem foi Chiquinha Gonzaga. E falando de Chiquinha Gonzaga, no primeiro livro do Zequinha, aquele viagem lá no choro, nós tocamos, no final do livro, o Abre Alas, Tá. da Chiquinha Gonzaga. Então, no final desse livro aqui, a gente já tocava o Asa Branca, já tocava o Baião das Crianças, que depois eu vou mostrar aqui. E aí eu passei um frevo. Agora a última música que nós estamos tocando é um frevo, que é um desafio novo. Tocar frevo para criança é muito difícil. Sim, tocamos frevo, do Alexandre Rodrigues, que é um grande amigo, que é o cara que faz os pífanos do Brasileirinho. E tem um CD dele, tirei uma música lá do CD dele e nós tocamos. As crianças tocam a música dele. Então, assim, é uma amarração total daquilo que eu penso. E por que eu penso assim? Eu sou trompetista de ofício. Durante uma boa parte da minha vida, eu frequentei festivais de trompete. Em São Paulo, por exemplo, o Jazz Trumpet Festival, o nosso maior festival da América Latina de trompete, organizado lá pelos meus amigos lá. E aí, todos os grandes mestres de trompete que eu assisti, workshop, palestra, americanos, europeus, asiático, todos, os caras falam assim, valorizem os seus mestres, suas referências, valorizem as bases. Sim. E o que nós fazemos aqui? Não fazemos isso. Não fazemos, é muito difícil. A criança não sabe quem é Pixinguinha, não sabe quem é Noel Rosa, não sabe quem é Tom Jobim, não sabe quem é... Não sabe. Sim. Não sabe quem é Chiquinha Gonzaga, Luiz Gonzaga, não sabe. E aí, a gente tá criando um monte de criança sem memória. Sem valorizar aquilo que o país dela tem de mais rico e mais interessante, que é o que atrai as pessoas pra cá. Sim. A ver a nossa cultura. Sim. Então, o Brasileirinho vem de encontro a isso. É remar contra a maré, no meu ponto de vista, tá sendo. É difícil encontrar, são pouquíssimos. Existem projetos assim, que pensam em coisas assim? Existem. Uhum. Poucos. Eu falaria assim, eu não penso na questão de remar contra a maré. É ser diferente, mas é tentar levar aí uma coisa que é o que a gente se importa muito, né? E utilizando a música, que é um meio aí que dá pra você colocar em todas as culturas, né? E trazer isso pra criança. Mas não é o comum, né? E é o que você falou. Muitas das crianças acho que nunca tinham contato com aquele estilo musical, né? Sim. Acho que o frevo, por exemplo, é um estilo que... Não sei, imagino que algumas crianças hoje não conheçam, né? Não, acho que a grande maioria não conhece. E, por exemplo, eu apresento a eles sempre repertórios novos, né?
Vou contar uma parte da história do Brasileirinho que tem muita influência. E é muito legal isso. Sim. Lembra que eu falei que quando eu comecei o Brasileirinho, eu peguei como referência e inspiração a banda de Pífanos de Caruaru? De Caruaru. Pois bem, em 2023, eu recebi o convite do maestro Mozart Vieira e toquei lá em Caruaru. Bacana. Na abertura do São João de Caruaru, com a Orquestra de Pífanos de Caruaru. Olha que legal. Então, aonde o Brasileirinho me levou? Me levou lá na base, lá na origem. Aonde eu me inspirei, eu estava junto com eles tocando, né? Então, quando eu estive lá, aí que eu pude viver mais ainda essa cultura, a cultura efervescente do povo. É bonito de ver como eles vivem isso lá. É bonito de ver. As pessoas vivem realmente aquilo. Então, eu pude conhecer mestres de pífano lá. Visitei a casa do mestre João do Pif. Tá. Me atendeu com tanto carinho. Um senhor de 80 anos, agora fez 80 anos, João do Pif. O filho dele, Alexandre, me atenderam com tanto carinho. Foi tão bom. Fui lá na oficininha dele, ele mostrou os pífanos e tocamos, conversamos. Gravou vídeo para as minhas crianças. Legal. Aquele senhor que eu via pela internet, sim, eu estava assim, com ele lá. Aí conheci os outros mestres lá, o pessoal da banda Zé do Estado, mestre Bastos, que constrói lá os zabumbas, banda tão tradicional de lá. Conheci os novos mestres de lá, os mais jovens, que estão trazendo essa cultura do pífano. Bacana. E vivi tudo isso. Fui lá, visitei os polos culturais de lá, o Alto do Moura, em Caruaru. Visitei o Morro do Bom Jesus, em Caruaru. Vi um show ao vivo do pessoal de Arco Verde, do Samba de Coco Raízes de Arco Verde. E aí apresentei isso aos meus alunos. Hoje, se eu solto um samba de coco na aula, aí eles já começam, falam, que ritmo é esse? Aí eu já falo na hora, samba de coco. Bacana. Isso é samba de coco. Eu fui conhecer com uma certa eficiência o que é um samba de coco depois de muito velho. Sim. Quando eu comecei a pesquisar a música brasileira. As minhas crianças têm 6, 7 anos, sabem que é um samba de coco. Então, eu vejo que, o que eu tô fazendo? É algo melhor do que outras coisas? Não. Só é diferente. Sim. Só é diferente. É algo pelo qual eu me apaixono, eu gosto, e busco transmitir de uma forma que as crianças entendam. Então, eles conseguem entender esse tipo de coisa. Então, assim, tive a oportunidade de visitar lá Caruaru, conhecer tudo lá e trazer mais e mais conhecimento para mostrar para as crianças aqui. E eu vejo que a cada distância que a gente corre nesse país, a maneira como as crianças recebem as coisas é diferente. E eu entendo que é difícil mostrar isso, mas eu sinto que às vezes falta mais pessoas que pensem um pouquinho como eu penso. Sabe? No sentido de ensinar criança com musicalização, eu conheço muita gente boa, muita gente boa. E temos no nosso país um material de musicalização de muitos profissionais, poderia citar vários aqui que eu gosto, que eu sou fã, que a gente vai em show, para crianças ali da primeira infância ali, pré-escola, digamos assim. Aí tem uma boa galera para essa idade onde eu trabalho, mas são poucos trabalhos no qual se inclui o que é nosso. Sim, a nossa cultura, né? Do que é da nossa cultura. Então a gente acaba tendo musicalização? Tem. Sim, e assim, mas falta um pouco disso. Entendeu? Eu queria falar... Pergunte. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu queria falar uma coisa. Lá no Brasileirinho, pensa, são crianças. Sim. Destroem tudo que se deixar. Verdade. Só que uma coisa muito boa. Na linha de madeiras, né, e os metalofones, não quebra nada. O negócio só fica marcada a baqueta. Sim. É impressionante. Já tem quase 2 anos o instrumento lá e parece que chegou ontem. Então isso é muito legal. Sabe? Isso é muito legal. Então, às vezes a galera vê assim os instrumentos e não tem essa noção. Mas eu tô falando da prática. Da prática. Meus alunos estão lá tocando lá, o xilofone tá lá. Tem... essa parte da beirada do xilofone fica marcada, que eles erram às vezes. Eles erram a batida. Mas a parte assim, da afinação, da tecla, do instrumento, perfeito. Sim. E uma coisa que eu gostei, que eu gostei muito também, quando eu comprei, eu vou confessar isso. Eu ficava pensando, onde que eu vou colocar esse instrumento, né? Vai chegar aqui, né? Como é que eu vou apoiar? Aí tem um suporte bonitinho, mesinhas, arrumadinho, né? Você coloca lá, tem marcado. Falei, nossa, agora eu tô em casa aqui, tô perfeito. Foi muito legal. Eu confesso que eu não ficava pensando. É uma preocupação muito grande. A primeira preocupação nossa é a afinação, né?
porque são instrumentos que a gente quer aí ser mesmo esse auxílio para a musicalização e para o ensino, então a afinação é muito importante. E a segunda é a qualidade, né? A durabilidade, né? A gente tem essa preocupação e também temos aí esse pós, né? Então, se existe algum problema, tem alguns lugares que às vezes perde a questão da afinação por temperatura, né? Da cidade, e a gente tem essa relação aí com os nossos clientes, isso é muito bacana, de ter esse suporte aí para se houver necessidade, né? Mas é a nossa grande preocupação ser esse suporte aí para esses professores aí que estão dentro desse mundo da musicalização, levar aí a música para essas crianças que a gente vê aí desde pequenininho que está sendo muito muito positivo, né? O que você falou, não é só ensinar a música, né? Sim. Ele envolve aí todo um outro trabalho e a gente achou muito bacana esse trabalho que você faz mesmo. Eu falei, eu sou péssima com história, mas esse trabalho de trazer a nossa cultura e mostrar aí para as crianças que não têm esse acesso, né? A internet tá aí, Sim. né? Como você falou, né? Muitas das suas pesquisas foram e dos seus contatos que você encontrou foi na internet. Então, ela tá aí, ela pode ser muito bem utilizada para a gente desenvolver. Você não consegue levar as crianças lá para Caruaru, mas você consegue trazer um vídeo para eles assistirem. Exato. Né? Então, isso também a gente vê, né? A gente pode usar esse mundo aí da TV e do contato e da internet, trazer coisas boas, né? E mostrar coisas boas para as crianças, né? Mas eu acho muito bacana aí esse crescimento que você está tendo aí também com a criança. Eu acho que isso é muito legal. Então, você pegar uma criança que entrou ali com 6 anos e ir até 10 anos, né? Seria muito legal ter esse acompanhamento, né? Esse desenrolar aí, né? Nessa geração que eu tenho agora, eu vou ter criança que entrou com 6 e provavelmente vai sair só com 5. Algumas outras que estão há bom tempo, eu peguei e estavam no 2º ano, então estava com 7. Tá. Peguei essa geração que vai findar o ano que vem. Eu tenho uma geração lá que vai findar o ano que vem, eu peguei com 7 anos. 7, 8, 9, 10. Mas é legal pensar que você plantou a sementinha, né? Então, assim, pode ser que na escola lá do estado ela não tenha, né? Mas ela pode estar indo buscar, o que né? muito provavelmente vai acontecer, não vai ter. E aí o que você falou assim, alguns já estão buscando fora, né? Sim. Então, isso é muito bacana. Essa sementinha aí, né? Você poder colocar essa sementinha na criança, eu planto. né? E vou regando. Uhum. Até a hora que ela sair, ela vai brotar e outro vai sair. Não que seja a ideia ali que ele seja um músico, Sim. né? Mas, se não for um músico, em alguma outra área auxiliou, né? Exatamente. Se eles pegarem tudo que eu ensino a eles, relacionado dentro da música, seja em qualquer área, sobre disciplina, respeito, trabalho, dedicação, atenção, eu garanto que serão bons profissionais. Eu falo muito e quem me acompanha lá no Instagram vai ver que tem uma frase que eu falo muito e escrevo muito, que é: eu sei que o futuro deles será diferente. Sim. Eu sei, eu tenho certeza disso. Porque se eles pegarem só um pouquinho do que eu passo a eles lá, com certeza, e utilizarem isso no resto da vida deles, vai ser diferente. Assim como lá na minha base, lá de pequeno, eu tive esses valores, essas coisas que a música me deu, e me transformaram no que eu sou hoje, né? Junto com toda a educação dos meus pais. Para eles vai ser a mesma coisa. Sim. Eu queria falar uma coisa legal. Você falou de afinação. Os instrumentos que eu tenho lá das teclas são totalmente regulados, bonitinhos, né? E aí é importante falar que o pífano, na sua essência, dos mestres lá de Caruaru ou de outras regiões, ele não é um instrumento equalizado. Tá. Ele não é. Ah, Paulo, mas como é que você faz? Como é que eu faço? Os pífanos que nós utilizamos em grupo, eles são esses são do Alexandre Rodrigues, e os que eu aceito entrar que não são do Alexandre são pífanos que já são feitos pensando na afinação. São pífanos em dó para criança, tá? Para criança é pífano em dó, porque eles são menores. Cadê? Vou mostrar aqui. Ó. Pífanos em dó são menores e geralmente para adulto é o pífano em sol. Ó, vou colocar um do lado do outro. O maior é o pífano em sol, tá? Esse daqui é o que usa os adultos e usa lá na orquestra de pífanos de Caruaru, é o que eu usei.
E esse aqui é o pequenininho. Tá. Ele é em dó, para criança, por conta do dedo. Sim. A criança tem que conseguir tampar. Eu tenho uma situação lá de criança que quando pegava o pífano, não consegue nem tampar o furo. Sim. Não consegue. E se você não tampar, não sai o som. E aí a mãe ou o pai teve que comprar pedir pro cara fazer um furo menor. Ah, tá. Pro dedo caber. De criança de 6 anos, 7 anos. E aí, assim, os que a gente usa no grupo são equalizados. Tá. Tá? E aí funciona todo mundo tocando junto Tá. com as teclas que estão equilibradas. Porque senão vira uma bagunça também. Sim. E a afinação, sim, influencia também o sopro aqui como sopra, tá? Tá. Mesmo eles sendo equalizados, eu tenho que ter um cuidado com as crianças que tocam, para que ela toque de forma concentrada, soprando da maneira certa. E aí, às vezes, desafina e você tem que pegar aluno por aluno e ouvi-lo tocando e falar, ó, faz essa correção mais assim, mexe mais o bocal, mexe mais esse dedo. E aí ele ajusta e quando vai tocar ele sempre lembra de fazer aquilo, porque sim, tem as correções na mão e na boca. Interessante. Tem isso também. Então é bem complexo, né? Sim, Você sabe que eu fiz flauta doce, né, no colégio. Tenho 1 ou 2 anos, eu não me lembro. Mas tinha flauta doce, e aí eu segui com um professor aqui de Rio Claro, fazendo mais um tempo de aula, e meu sonho era tocar flauta transversal. Mas eu não consegui por causa do tamanho dos meus dedos. Eu tenho a mão muito curta, e eu tinha essa dificuldade de segurar. De segurar. E aí não segui. E isso e violão foram as 2 coisas que eu tinha vontade. Meu avô toca violão, né? E não consegui por causa do comprimento dos meus dedos. Fica uma dificuldade mesmo, né? Vai montar um acorde ali no violão. Nossa, eu ficava com a minha mão assim, doendo. Mas foi uma coisa interessante. A complexidade, então, aí do pífano, de você também ter o controle do sopro, né? Não só da posição da mão, né? Mas o controle do sopro. E aí, o pífano é assim, fez as crianças conhecerem os mestres de pífano. Tá. E são pessoas muito importantes nesse país. Eles tocam hoje lá, a gente toca uma música do Edmilson do Pífano. O Edmilson do Pífano tem a memória dele preservada pelo Tanaka do Pif, que é de São Paulo. Tá fazendo o memorial da vida dele lá. É um cara, se você jogar pífano lá nos aplicativos de música, vai aparecer um monte dele lá. E aí a gente tem um monte de mestre de pífano. Tem mestre Zé do Pif, que tá em Brasília, tem o João do Pif lá em Caruaru, tem o Bill do Pif. Aí tem a nova geração lá em Caruaru, tem o Andinho do Pif, tem o Marcos do Pif. Aqui em São Paulo tem o Júnior Caboclo, tem o Tanaka do Pif, tem o Alexandre Rodrigues, que tem um CD gravado. Então temos toda uma demanda de pessoas fazendo esse instrumento acontecer e ser preservado. Talvez eu estou contribuindo de alguma forma com as crianças que conhecem o pífano, se apaixonam pelo instrumento e vão poder, não vão ser músicos, não sei se vão ser, mas um dia conheceram que isso existe. Né? Que é uma memória viva, né, desse instrumento. Por exemplo, o mestre Zé do Pif, que é de Brasília, ele que está em Brasília, ele e o irmão dele vinham as bandas de pif tocando lá na região deles lá. Eu esqueci a cidade dele lá em Pernambuco. Já escutei isso esse dia e esqueci. E eles não tinham um pife de bambu, de taboca, né? O pife é feito de taboca. É um bambu. E o que ele fez? Tem até a história, ele conta essa história. Eles fizeram um pífano de talo de girimum. Nossa. Girimum é abóbora? Isso. Pegaram o talo de abóbora lá, cortaram lá e ficaram tentando fazer os furos e saía lá. Até que um dia os mestres de pífano das bandas de pífano lá viram eles tentando, porque acontecia? Ele tocava com o talo de girimum, só que secava. Murchava tudo, acabava, perdia. Olha só, né? Criança, né? Querendo imitar os mestres que eles viam lá. E aí, os mestres, então, viram que eles tinham isso aí, tava tentando, pegaram e deram lá os pif pra eles. Então, pronto, os meninos, em pouco tempo, tava voando. Passou um tempo, eles montaram a banda de pífano deles, de meninos, jovens ali, com 10, 12 anos. E o pessoal que chamava as bandas de pífano pra tocar as novenas, tocar nas festas tradicionais da região, deixaram de chamar os mais antigos para chamar o mais novo porque era mais atrativo. Imagina, né? Uma criança tocando, uma criança tocando pífano. Então, ele conta isso, né? Em vários episódios aí que ele conta, até no CD que eles têm gravado, ele conta isso. Então, pensa, a criança pega um instrumento, se apaixona por ele e fica tocando. Meus alunos fazem muito isso. 3x2 eu recebo hoje mesmo, eu recebi um vídeo de uma aluna e ela tava lá na casa dela tocando um trecho de uma música nossa que ela conseguiu tocar, que é nova para ela. Então, é uma conquista, é um passo a passo. E eu sempre falo a eles assim,
Tá difícil? Tem que tocar 1000 vezes. Treinar, Vezes 1000, né? vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000, até cansar. Sim, Até cansar. Quando cansar, bebe uma água, respira, começa de novo. sim. Não tem caminho. Você não vai Tem conseguir que de ter outra o forma. treino, né? Você tem que insistir É. até conseguir. E aí, é mais um valor que vai juntando e que eles conseguem É aprender. a persistência ali, É. né? Não tem jeito, né? Esse treinar e esse fazer e acontecer e errar, né? E acertar, né? Sempre buscar esse desenvolvimento, né? Olha, eu gosto muito de ouvir os instrumentos, então aí queria que você demonstrasse um pouquinho aí o que você consegue do xilofone ou um pouquinho do pífano também, queria ouvir um pouquinho. Eu vou te mostrar pra você entender como que eu pensei o começo do Brasileirinho. Tá, Porque a minha dificuldade inicial era fazer um aluno tocar um pífano. Soprar um pífano. sim, Então, eu falei, eu vou trabalhar com 3 dedos tá, e vou ensinar um baião. Eu ensinei um caboclinho e depois eu ensinei um baião. tá, E o baião chama-se baião das crianças. Então, o baião das crianças, ele começa usando 3 dedos. Eu falei, eu tenho que usar 3 dedos. tá, Vou mostrar bem pertinho aqui. Então eu pensava assim, ó. Vou usar 3 dedos, porque com 3 dedos ele consegue tocar. sim, Aí eu escrevi lá. Fá, sol, lá, sol, fá. Fá, sol, lá, fá, sol. Isso dá pra tocar. E aí as alfaias. Tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tá. Isso é um baião. sim, E aí eu ensinei o triângulo a tocar as notas tudo aberto, sem fechar. E isso virou uma música. E aí, posso mostrar no xilofone Sim. também? No xilofone, ó. aí acho que vai ter que tirar o fone. Tiro. No xilofone, as notas estão perto. Ó. Pronto. Eu tinha uma letra inteira de uma música escrita. Tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum. Tum, tum, tá, tum, tum. Eu tinha um baião escrito. Sim, E a criança conseguia tocar. E aí, uma outra música. Vou mostrar o pífano. Aqui, ó. Aqui, ali, ó. aqui. Esse. É nessa que Dá pra tá? ver? Esse. Volta. Aqui. Aqui fica melhor. Deixa eu sentar e mostrar. Fica melhor. Aqui, ó. Pendura aqui, ó. Pendura aqui, coloca aqui. Sim. Coloca aqui, ó. Vou mostrar o pífano, ó. Ia ensinar o caboclinho. Sim, Aí eu usei um dedo a mais. tá, Usei um dedo a mais, ó. Aí eu fazia lá, sol, mi. Usei 4 dedos. Lá, sol, mi. Sol, lá, lá. Sol, lá, lá. Sol, lá. Usava poucos dedos soprando. Vou tocar no xilofone para você ver como fica. tá. E aí a criança conseguia tocar. E a percussão no caboclinho. Tum, 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 marcando aquele ritmo. Tá. É um ritmo brasileiro. Aí fica aqui, ó. Pronto. Eu tinha um caboclinho. Sim. E aí eu ensinava todo aquele contexto que eu falei pra você. Vou botar aqui. Aí eu ensinava todo aquele contexto que eu te mostrei. Ó, vou tocar o caboclinho aqui pra você ver o som.
e a criança conseguia soprar, conseguia tocar, e aí eu tinha que fazer toda a percussão, tocar junto. É uma música difícil? Não, poucas notas. Sim. O que era difícil? Fazer a criança entender o ritmo, tocar no ritmo, tocar na dinâmica certa, tocar no andamento certo, que é coisa musical, coisa que é o trabalho de um maestro fazer funcionar. Então, assim, é interessante que foi muito difícil no começo, mas depois de um tempo, até hoje eu tenho alunos que pegam o pífano lá de outro aluno e pede para tocar e sai tocando o Caboclinho da Serra, que é essa música que eu escrevi. Depois de uma fase inicial, onde nós já conhecíamos ali o Caboclinho, conhecíamos o baião, aí eu fui apresentando outros ritmos. Então, no primeiro ano do Brasileirinho, eu apresentei a eles Caboclinho, baião, marchinha, que foi o Abre Alas, né? E shot, 4 ritmos. Eles aprenderam 4 ritmos diferentes. E aí, ok. A gente virou a chave, virou de ano. Eu já falei, agora eu tenho que dar um passo a mais. Inserir aí um novo ritmo para eles. E aí eu também já conheci o baião, coloquei a música o hino da nossa música, o Asa Branca, e apresentei o frevo. Então eu vou acrescentando elementos que eu posso trabalhar com eles, para que eles possam amadurecer e ir conhecendo musicalmente as coisas, né? Mas hoje, eles tocam coisas assim já, por exemplo. Edmilson do Pífano, por exemplo. Hoje eles já tocam isso. Isso é Edmilson do Pífano, no shot gaúcho. Então, eles já tocam isso. Isso é difícil. Isso já é difícil. E aí, a partir disso, já tocam coisas mais difíceis ainda, que usa meio dedo no pífano e tudo mais. Só que o começo, né? Aqui eu já usei notas de 2 oitavas diferentes. Então, já só que primeiro eu fiz uma coisa básica e simples. É o início, né? O início, que eu sabia que era algo palpável, a capacidade deles. E aí eles conseguiram e foi tendo evolução. Óbvio que os músicos que continuaram me ajudaram demais, porque eles mesmos evoluíram como músicos, né? E aí foram chegando novas crianças e isso agregou. Aí, às vezes, chega uma criança que desenvolve mais rápido no instrumento, desenvolve mais rápido no outro, e a gente vai somando. Então, hoje, já tá mais fácil de trabalhar. Porque eu já tô com uma base tecnicamente construída. Eu sei que no final do ano vai sair um pessoal do 5º ano, mas eu já tenho lá um pessoal de 3º e 4º ano e 2º que vai abastecer minha necessidade lá no... De quem tá saindo, né? De quem tá saindo. E aí vai chegar uma leva nova que eu vou ter que moldar no modelo que eu preciso. E a ideia é assim, multiplicar isso, né? Meu sonho é que isso se multiplique lá na minha cidade, porque é gostoso ver o trabalho acontecendo, ver as crianças se transformando, modificando aquilo, os pais realmente interessados, né, naquilo, querendo ajudar a criança, incentivando, e mais, outros pais de outras escolas, outras pessoas que vêm, que conhecem, porque eu fico divulgando a todo vapor, mas o que eu faço é divulgar. Vim falar do trabalho, falar, por que não tem lá em tal escola ainda, tal, não sei o que. Eu falo, calma, a gente tá tentando, a gente vai trabalhando pouco a pouco. A ideia é que quanto mais crianças tiverem, é mais importante. Eu posso dar um recado? Vou olhar pra lá e vou falar. Isso, ali mesmo. Você que é pai, que é mãe, que seu filho está nas primeiras idades, seja de ensino infantil ou fundamental, faça um favor a você mesmo. Mostre a eles música brasileira de qualidade. Incentive, tente ouvir isso. Eu sei que você talvez não goste de ouvir, mas mostre isso. Vai fazer diferença para o seu filho, para sua filha. Mostre a eles.
Nós estamos num país chamado Brasil e nós precisamos mostrar o que nós somos nesse local chamado Brasil. A gente não precisa ouvir outras músicas, nós precisamos ouvir as músicas dos nossos heróis. Quem são nossos heróis? Luiz Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Noel Rosa e tantos outros. E tantos, Vila Lobos, e tantos outros. Tem muita coisa boa. Se você tem dúvida do que procurar, do que fazer, meu Instagram tá lá, pode me procurar, eu ajudo. Mas faça isso, faça esse favor ao seu filho, porque para ele vai fazer diferença. Sim, exatamente. Eu acho que isso que não precisa ser uma aula de musicalização, Não. Né? Você só ter ali, você ter o contato, você escutar em casa, né? Como tantas outras músicas que a gente escuta, né? Colocar isso daí lá dentro da tua casa já é um passo enorme, É um passo muito grande e ouvir junto às vezes, né? Sim. De aprender uma coisa nova, de ouvir um ritmo novo. Nossa, curioso, que som é esse, que negócio é esse e tal. Isso acho que faz uma diferença muito grande, assim. É muito legal poder ter isso. Eu tive muito contato ali. Meu avô tocava, né? Ele tocava violão. E, nossa, ele adorava. Então a gente eu brinco, nós somos em 5 netas, mas em 4 que são da mesma idade, uma veio um pouquinho mais tarde. E aí ele tocava no violão e a gente formava um coral atrás dele. E cantava lá. Pegava as enciclopédias da minha avó, mas a gente sabia a música, mas fingia que era um coral. E a gente sempre tava cantando ali com ele. Então, e isso criou uma memória. Exatamente. Isso criou essa memória. Exatamente. Que você tem até hoje, entendeu? Isso é muito legal. E ele vinha só, assim, dessa parte mesmo de música brasileira, né? Ele sempre tocou, sempre tirou ali, sempre desenvolveu essa parte cultural e musical. Vamos voltar só ali. Por exemplo, a metodologia, né, que você tem do Brasileirinho, hoje você utiliza ela só lá dentro dessas 2 escolas mesmo, pela prefeitura. Sim, tá. e eu tenho poucos mentorados que me procuram e eu ofereço um trabalho de orientação no sentido de essa parte é legal também. A pessoa já tem um projeto de musicalização, mas não utiliza música brasileira. Sim. Ok, eu estou lá para fazer isso, ajudá-la a implementar. Quem quer pode te buscar, pode que me você buscar. Tenho esse desenvolvimento. Tenho esse trabalho individual com a pessoa. Porque entenda uma coisa. Falando de musicalização ou projeto musical, cada projeto é diferente de outro. Sim. Cada realidade é diferente de outra. Sim. Então, eu tenho pessoas que têm muita estrutura, que têm a escola própria, mas não utilizam um conteúdo mais aprimorado do repertório brasileiro para ensinar. Tenho pessoas que não têm nada, tenho pessoas que têm só um pouquinho. Então, a cada situação, eu vou avaliar ali o que acontece e vou falar, bom, se eu fosse você, eu seguiria esses caminhos aqui. É isso que eu faço. Utiliza isso, faz isso, começa a fazer isso, faz isso. Você já faz isso? Então vamos pra cá, vamos fazer isso. Eu dou esse tipo de suporte para algumas pessoas já de forma online, porque né, faço isso. E tenho já algumas coisas lá computadas assim que eu passo para essas pessoas, mas de forma geral eu passo isso lá dentro do Brasileirinho, dentro de Mariporã. E para quem quer aprender mais sobre isso e sobre essas questões, eu atendo fora. Ainda é algo inicial, não são muitas pessoas, mas são boas pessoas que estão buscando, assim como eu busquei também. E, obviamente, eu vivo em constante aprendizado, eu não consigo parar. Quando me vem um negócio na cabeça, minha esposa que fala, meu Deus, mas você tá pesquisando isso? Tô pesquisando porque me surgiu uma curiosidade, e aí surgiu outra, eu preciso descobrir. E aí eu chego, aí eu falo assim, conheci tal pessoa lá, não sei de onde. Nossa, mas como é que você conseguiu? Eu achei lá, chamei, a pessoa me respondeu, agora tá falando comigo. Então, é assim que a gente vai fazendo as conexões. Sim. Então, a metodologia do Brasileirinho tá disponível online através de mim mesmo, só me procurar. Sim. E por enquanto lá dentro da Prefeitura de Mariporã, com as minhas crianças. Eu vejo assim, a gente vem, né, da sua terceira geração aí da Vibraton, da Jog, e a gente veio aí com essa proposta de entrar na rede social, né? Que é uma coisa que é muito difícil aí pro meu pai, pros meus tios. E eu vim com esse desafio, né? E tá sendo muito bacana essa nossa entrada e essa nossa busca dentro do Instagram, principalmente, porque a gente vem se conectando aí com pessoas, né?
que fazem um trabalho muito bacana com a música. E assim, né? Que nem você ainda tá um pouco mais pertinho, mas a gente tá com contato com pessoas lá de fora, né? Temos contato até de fora do país, né? Então, é muito bacana essa proximidade, né? Eu brinco que às vezes de tanto a gente conversar pela internet, a hora que a gente se encontra, parece que a gente já conhece há muito tempo, né? Então, essa facilidade aí do online ele trouxe. E o Instagram mesmo, só ali por si só, né? O que você posta, então as pessoas assistindo, o que a gente pode transmitir ali é muito importante, né? E é o nosso aí, o que a gente tem tentado levar é a importância da música, né? Em qualquer contexto, em qualquer momento, ela é muito importante e ela vai ser levada, né? Então, bacana que você tem essa questão de também auxiliar pessoas que tiverem interesse aí de desenvolver principalmente a cultura, né? Tem que difundir isso, sim. Quanto mais, melhor. Muito bacana. Mas vocês têm lá dentro e pretensão de ir para outras escolas? Ainda não? Mas isso depende muito da prefeitura, né? Existe uma vontade da prefeitura de expansão, porque já provou-se e mostrou a eficácia, né? 3 anos já, 2 anos e meio, 2 anos e meio quase, né? Sim. Já mostrou-se a eficácia do projeto dentro da unidade escolar e o seu sucesso. Então agora acredito que no próximo ano vão procurar meios para que isso cresça e atenda mais crianças, né? Porque faz realmente a diferença para elas. Sim. Eu acho que para mim música é tudo. Bom, foi muito bacana aí poder conhecer você aí no ao vivo, então também conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? E esse impacto, então, que tá tendo, a música tá trazendo aí para as crianças. Para encerrar, então, a gente estava falando ali do projeto, né? Você tem outros projetos aí para o futuro, para expandir, então, para novas escolas, você já falou. É questão de atender outras pessoas e auxiliar, então você já também está fazendo, né? Você tem algum outro projeto aí em mente? Como que tá? Tenho no forno. Pode passar, pode falar o spoiler, né? Tenho no forno. Tá. Você que tem um filho em casa e tá conhecendo hoje esse instrumento aqui chamado pífano, pife, aguardem. Logo, logo você vai poder ter um jeito de ensinar seu filho e ele aprender sozinho a tocar isso aqui. Olha. Muitas melodias brasileiras nesse instrumentinho aqui. Aguardem. Seu Instagram... É Paulo _ Tem aí, Bia? M Júnior. Olha lá, tá lá. Isso, olha lá. Paulo _ M Júnior. Também vai estar aqui na descrição, né? Então, para quem ainda não conhece, né? O Paulo, seguindo ele por lá. Tem muitas coisas bacanas, né? Então, você falou do livro, eu vi que tem uma foto do seu filho com livros, né? Tem. Malu adora livros, eu tenho uma de 2 anos e 9, né? Ainda tá pequenininha, mas, gente, como ela gosta de ler livro. E alguns livros ela já até decorou, é muito... Porque ela quer ler sempre o mesmo, né? Então ela deve te recontar os livros, isso é muito bom, né? E aí tem uns que ela já... algumas frases ela já solta a frase inteira. Filha, mas você já decorou. A gente lê bastante, ela gosta bastante. E a gente vê a importância, né? A leitura e agora ela tá na musicalização também. E são coisas tão simples, né? Que a gente pode fazer, né? Você falou de pôr a música para estar em casa, né? São 5 minutos de leitura em voz alta ou 5 minutos de ouvir uma música junto que vai criar uma coisa diferente para a criança, uma experiência e vai criar uma memória que é insubstituível. Recentemente eu dei uma palestra, também dou palestra às vezes, viu? Olá. Faço bastante isso também, pode me chamar. Eu fui falar sobre a importância da música na primeira idade para as crianças, isso desde a gestação. E criança, ela é capaz de detectar sons musicais mesmo no ventre da mãe. Sim. Então, desde que a criança nasceu, se você trabalhar as músicas e os ritmos com ela, para ela ouvir e tal, quanto mais vai desenvolver muito mais rápido a questão da fala, porque os balbuciar, ela vem do tentar cantar uma música que ela... Você já reparou como uma criança, ela vai cantar uma música? Tirei o pau no gato, Sim. Ela não canta o final? Então, quando uma criança não sabe falar direito ainda, ela começa a falar os finais de música. Então, quando você usa a música, você faz ela desenvolver a fala. Então, a música, ela só vai trazer a maior quantidade possível de benefício para a criança. Sim.
e voltando. São 5 minutos, 5, 10 minutos por dia que cada pessoa pode fazer isso com uma criança lá, Sim. né? Mas às vezes não fazem e isso vai fazer diferença lá na frente. Ajuda demais. Eu acho legal a gente entender que a música, ela não é só um instrumento, né? Ela não é uma guitarra, ou um violão, Não. ou um teclado, ou um pífano. Ela não é isso, Não. né? A música, ela pode vir do cantar, do ouvir, Não, e outra, né? Do próprio corpo, a gente, né? não tá, a gente não tá palma. mais na época da vitrola, né? É, Não tem- exatamente. Hoje em dia você extrai música de qualquer lugar. Qualquer celular que tem Exatamente. na mão de uma pessoa, você extrai uma música. É, Tá acessível pra todo mundo, é fácil, né? exatamente. Deixa eu ver aqui. Me perdi. Tem mais alguma coisa aí que você quer contar, trazer aí que você... Alguma história de algum aluno aí que mais te marcou, que você gostaria de contar, de um desenvolver aí de um aluno que foi muito bacana? Bom, pra finalizar, É. eu tenho lá muitos alunos, não só um, mas muitos alunos que começaram comigo e estão até hoje e estão já começando a buscar outros locais para estudar. Tá. E eu falo para eles que eles não vão ficar comigo a vida inteira. Apesar deles terem um vínculo, né? Sim. Quase que de pai e filho, mas eu não falo pros pais, meus pais, pra mim eu vejo eles como se fossem meus filhos mesmo, né? Uma extensão lá da minha casa, porque eu gosto mesmo de estar com eles, de dar aulas. Eu gosto, dá trabalho, eu fico maluco às vezes, eu falo pra eles, eu falo assim pra eles, ó, e eles quando assistirem eles vão achar engraçado. Eu vou amarrar vocês no ventilador, eu falo, eu vou pegar uma corda, amarrar vocês pendurados no ventilador, vocês ficam fazendo bagunça. Eles dão risada. Mas muitos deles já estão procurando. Tá. E para encerrar, eu quero mandar um abraço para todos os alunos da Escola Tirciana Castellani Gamberini e todos os alunos da Escola Mufa Regi. Todos, 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 todos. Vocês são fundamentais para que o Brasileirinho aconteça. Continuem lá e vocês vão aprender muito, muito e muito. E agradecer vocês pelo convite. Quero acrescentar que tudo que eu uso lá não é puxar saco, não gosto de puxar saco. Eu sou um cara que fala mesmo se... assim, todo o material que eu tenho lá da Vibraton são fantásticos. A parceria com vocês, da mesma forma que um dia eu procurei o maestro lá, ele me deu suporte. Quando eu comecei a procurar vocês, o Alexandre de imediato falou, Paulo, o que você precisa aí? Eu expliquei. Não, Paulo, ele já mandou pra mim. Tem uma coisa que eu trouxe aqui, mas eu... não vou mostrar não, deixa quieto. Então vai ficar muito longo. Que é o papelofone que eu fiz lá. É verdade, deixa. Não vou mostrar, esquecemos. Deixa pra lá, isso aí eu contei outro dia. Ele mandou coisa pra mim, eu quebro um negócio, ele me ajuda. Então assim, isso faz a diferença pra mim lá. Faz muita diferença. Eu fico muito feliz de ter esse suporte de vocês. Sim. Porque eu utilizo o material de vocês lá e sim, faço propaganda mesmo na minha rede social com prazer, porque vocês me ajudam. Então sempre, precisei de uma coisa, vocês me ajudam, tá lá. E o material é muito bom. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Paulo, por ter aceitado aí o nosso convite de vir até aqui. Obrigada pela trajetória sua, né, e por todo esse trabalho que você tem feito e ainda vai fazer aí, né. É um prazer enorme ter você aqui e saber que os nossos instrumentos são bem utilizados, né, porque... Quando iniciou lá aquela questão de que tem músicas nas escolas, né? Muitos instrumentos foram adquiridos e hoje não são utilizados. Não. Então, assim, essa é uma grande preocupação nossa, né? A gente não quer só vender o instrumento, a gente quer, quando a gente faz, né? A gente produz ele, a nossa intenção é que ele leve e traga muitas emoções aí para quem tá tocando, né? Então, é muito bacana saber que ele está sendo bem utilizado e sendo usado por um profissional para trazer a música e a educação musical para uma criança, né? Então, obrigada aí também aos nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando, né? Em nosso Vibratoncast. E obrigada, então, aí por tudo que você vem fazendo. Temos, então, vamos colocar a rede social do Paulo novamente aí, Bia, por favor. @Paulo_M Júnior, né? Quem ainda não segue ele, então corre lá seguir. Lá. Se você que está aqui veio através do Paulo, também não nos segue,
corre seguir a gente também, e tal, do Paulo, né? Isso. Aí da Vibraton. Então, nas nossas redes sociais, tanto Facebook como Instagram e o TikTok também, @VibratonOficial. E estamos aí disponíveis e dispostos a ajudar. Então, isso é um diferencial muito importante que a Vibraton tá fazendo. É ser esse auxílio aí, né? Não só vender o instrumento, mas ser o auxílio desses professores e músicos aí que estão levando a música pro mundo, né? Aí, então, para fechar aí com chave de ouro, vou pedir aí pro Paulo fazer mais uma demonstração aí, então, e a gente se despede aqui do Vibraton Cast. Mostro. Apenas 2 agradecimentos finais para não passar em branco. Sim. As gestões das escolas onde eu trabalho, Sim. Mufarrege e Tirciana, e a Secretaria Municipal lá de Mariporã de Educação, que me dá suporte, compra livro quando eu peço, faz as coisas, me deram suporte para vir aqui hoje visitar vocês, então Bacana. Muito obrigado. E a minha família também, que está sempre comigo. Para finalizar... Sim, escolha aí uma... Vou tocar pífano ou xilofone, o que você quer? Você que sabe. Vou tocar xilofone, né? Tá. Vou tocar uma música nossa lá que a gente tem lá. Tá bom. Então, é isso aqui. Paulo vai terminar e encerrar aí. Então, até o próximo episódio. E obrigado pela audiência de vocês aí. É a seleção de cirandas que a gente toca lá. Lindo. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.